Nós vimos os 5 primeiros versículos e para a gente não esquecer, vamos então fazer uma recapitulação bem rápida então. Nós vimos que o Evangelho de João é possível que ele tenha sido escrito muito depois dos outros 3 evangelhos e João, ele coloca muito claro qual que é o objetivo do evangelho dele. Se nós pudéssemos resumir numa única frase, num único item, eu tinha até deixado anotado. O objetivo de João com este evangelho é mostrar que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Esse seria, se pudéssemos colocar numa única frase, qual que é o objetivo de João. Mas ele mesmo fez uma citação disso ali, voltando lá novamente, né? Em João, capítulo 20, ali no versículo 30 e 31, onde ele escreveu o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Observe que interessante, ele queria mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e através dele você pode ter vida. Não à toa que, voltando agora, lá para o capítulo 1, vamos voltar onde nós estávamos, é interessante que ali no versículo 4 ele diz assim, que nele, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E este estar a vida em Cristo é num sentido dele ser a fonte da vida. Lembra que nós conversamos sobre isso? Tendo isso em vista, então a gente vai continuar a leitura. Então, João estava mostrando para os seus leitores que Jesus Cristo era o Filho de Deus. É o Filho de Deus, melhor dizendo. E não só isso, mas ele é o próprio Deus. E a grande questão também aqui desse livro é que ele também quer mostrar, ele quer corrigir um problema que havia na época, que era o tal do gnosticismo, onde existia muito resumidamente uma ideia até de que se o que é espiritual é bom e o que é matéria é mal, então Jesus não poderia ser encarnado em um corpo, porque o corpo é mal. Então existia até uma ideia de que Jesus, ele era... Você via ele fisicamente, mas era uma espécie de fantasma. Ele não estava, de fato, em um corpo humano. Era uma ilusão de ótica, uma coisa assim. Então, João também quer pegar nesse ponto, para corrigir esse problema. Então, qual que é o objetivo desse evangelho? Mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Isso, esse que é o ponto. Vamos continuar, então, a partir do versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João não é o mesmo escritor. Esse João é o João o Batista, que ele também é citado em Marcos, ele também é citado em Mateus. Existem muitas citações. Lucas também, todos falam de João Batista. O João Batista é fundamental para a história de Cristo. Por quê? Por causa que haviam profecias que evidenciavam de que havia um profeta que viria abrir espaço, abrir caminho para a chegada de Cristo. Até deixei anotado aqui algumas referências sobre isso. Lá em Malaquias, deixa eu pegar aqui. Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa citação é utilizada posteriormente. Tem uma outra citação que, salvo engano, ela está... Deixa eu ver na minha Bíblia física aqui. Ela está em isso mesmo, em Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Essas duas citações dos profetas Malaquias e Isaías são referentes a João o Batista. Então, voltando agora para o nosso texto, João apóstolo, ele, assim como os outros 3 evangelhos, faz uma citação de João Batista logo no começo. Então, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este homem, este João Batista, veio para testemunho, para que testificasse da luz,
para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era João Batista a luz, mas João Batista veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Olha que interessante. Há um pouco aqui acima, ele já havia citado isso, né? Que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele cita que estava nele a vida. E agora ele também faz essa situação de que ali estava a luz, a vida e a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Este Cristo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Basta nós vermos que Cristo, ele foi rejeitado, não só pelos judeus, mas também pelos gentios, por toda a situação que houve ali. Porém, dentro da narrativa bíblica, e que isso era importante, fosse assim, né? Para que os gentios pudessem ter o evangelho chegando a nós, né? Então, o que o João ele diz? Veio para que era o seu era judeu naquele instante, para o seu povo. Veio para que era o seu. E os seus não receberam. Aqueles não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a todos quanto recebem a Cristo, sejam judeus ou sejam gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vamos fazer algumas reflexões aqui neste ponto. Eu havia deixado algumas citações para a gente falar sobre isso. Aqui ainda no versículo 11, quando diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, eu deixei duas citações de Atos para a gente. Atos capítulo 3, no versículo 26. Olha que interessante, o que Pedro estava falando ali. Ele cita acerca da descendência. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, enviou a eles, enviou ao seu povo, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Mas nós sabemos que eles o rejeitaram. E o Senhor Jesus veio inicialmente e especialmente para o seu povo. Jesus foi rejeitado por todos, mas ele veio inicialmente para o seu povo. Mas o seu povo não recebeu. Ainda tem uma outra referência sobre isso também em Atos, no capítulo 13. Olha só que interessante. Aqui no capítulo 13, eles estava Paulo e Barnabé, né? E no versículo 44, salvo engano, eles estavam em Antioquia. Olha o versículo 44. Paulo estava fazendo um discurso para aqueles judeus da sinagoga que estava ali. E os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Então, os gentios daquela cidade. E despedido da sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus, que estivessem com Cristo. Aí, olha que interessante, passou uma semana. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, lembra que sábado anterior Paulo estava com eles? Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Olha que interessante. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, olha que interessante isso, era mister que a vós judeus, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eles não querem, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim não mandou.
Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E olha que interessante a atitude daquele povo que estava ali, daqueles gentios. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha que interessante isso. Então, quando a gente vê ali João, deixa eu voltar para vocês olharem também, né? Quando a gente vê ali João, capítulo 1, quando a gente vê ali no versículo 11, essa citação de que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Senhor veio inicialmente para os judeus, mas eles não quiseram. E agora ele fala uma coisa muito importante, ainda defendendo a grandeza de Cristo. Mas a todos quantos o receberam, nós, inclusive, nós gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que interessante. Nós somos feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, eles não nasceram do sangue, eles não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, né? Ou do varão, como está nessa tradição, mas de Deus. A gente vai ver acerca do novo nascimento na conversa que o Senhor teve ali com Nicodemos, no capítulo 3. Logo em breve a gente chega ali. Então, João, ele mostra para a gente a grandeza de Cristo. Um judeu poderia tornar uma outra pessoa, lá no Antigo Testamento, poderia tornar uma outra pessoa prosélito. Ele poderia se tornar também um judeu praticante, mesmo que não fosse de sangue. Mas eles não conseguiam tornar ninguém filho de Deus. Para tornar alguém filho de Deus, só por Cristo. Não tem outra saída. É somente pelo Senhor Jesus Cristo que alguém pode se tornar filho de Deus. Eu não ia ler hoje o 14, mas só para não deixar solta a ponta, olha que interessante que ele diz. Ainda continuando esse texto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse verbo é quem nos dá esta possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Só para encerrar este breve comentário, ainda sobre isso, em 1 João, vamos pegar aqui, ó, em 1 João, que é uma carta deste mesmo apóstolo, no capítulo 3, versículo 1, olha que interessante, ele fazendo uma citação muito parecida. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha que interessante. O Pai teve um amor tão grande que nos trouxe essa possibilidade que nós fôssemos chamados filhos de Deus. E essa é a nossa esperança de que todos nós, os nossos amigos e familiares, todos aqueles que estão no nosso entorno, eles também podem se tornar filhos de Deus por Jesus Cristo. E isso é alcançado unicamente pela fé na obra do Senhor Jesus. E isso é uma grande esperança e uma grande segurança para nós, visto que nós podemos alcançar essa salvação por aquilo que Cristo fez por nós. Amém?